Oiê, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, o Fabi Atelier. Hoje eu vim compartilhar com vocês essa sacolinha bag com um cobertorzinho que dá para a criança levar para a escola, para a creche, para o passeio, para a viagem. Dá para ela também levar os brinquedinhos. Olha, que gracinha! Vou abrir aqui e mostrar para vocês. Eu fiz esse cobertorzinho um canto mitrado, combinando no tecido fleece, ó, que gracinha. Esse cobertorzinho dá para você personalizar, bordar, colocar aplique, o nome da criança. Eu não personalizei porque isso é novidade aqui no ateliê, então eu acabei que não personalizei, não vendi ainda. Olha, ela é toda forrada com algodão e ela tem esse botãozinho aqui para fechar. Você pode estar utilizando outros botõezinhos também para fechar ela. E olha que gracinha. A mamãe vai levar o filho na creche, no passeio, na viagem e leva essa sacolinha bag aqui com esse cobertorzinho, que é uma graça. Tem criança que tem apego ao cobertorzinho e já leva assim, tudo combinando. Eu fiz esse tema aqui de floresta, achei que ficou lindo, bosque, né, na verdade. E você pode fazer qualquer tema. Você que gostou, continua aí no vídeo, que eu vou ensinar tudo para vocês faturarem com essa sacolinha bag com cobertorzinho, que é novidade no mercado. Nós vamos dar início pela mantinha. Eu cortei esse tecido aqui, é o tecido fleece, um tecido bem gostosinho, mas você pode estar usando a flanela, o soft, o microsoft, vai dar certo da mesma maneira. E também, para o barrado com canto mitrado, eu somei os 4 lados, o que deu 3 metros. E cortei 30 centímetros a mais para me garantir de que não vai faltar tecido. Então, eu cortei 3,30 de comprimento por 10 de altura. Aí depende do tamanho que você quer o barrado. Se você quer mais largo, se você quer mais estreito, você pode estar mudando essas medidas. E para o acabamento, eu cortei 3,30 de comprimento por 3 centímetros de altura. Agora nós vamos até a máquina e vamos juntar esse tecido, que no caso eu já juntei, só vou colocar agora o acabamento. Eu peguei esse acabamento, eu dobrei ele, passei no ferro e agora vou juntar aqui direito com direito e levar até a máquina. Junta assim, direito com direito, aqui passado, abertura para cima e vamos passar uma costura aqui, juntando o acabamento com a faixa. Acertando e costurando. Faixinha costurada, eu vou desvirar, vou passar toda a faixinha, ficar bem certinha e passar uma costurinha aqui para rebater e ficar um detalhe bem bonito. Eu vou mostrar para vocês como que nós vamos posicionar esse tecido lá na máquina. Eu vou pegar minha barrinha, vou juntar o direito dela com o avesso da manta. Vou deixar um espacinho sem costurar, para depois ficar um acabamento perfeito. Aí eu vou alinhar o tecido com a manta e vou passar uma costura de 1 centímetro ou um pé de máquina aqui. Quando faltar, vou sentindo, quando faltar 1 centímetro aqui para costurar, o que eu vou fazer? Eu vou tirar ele da máquina e vou vir com a costura aqui, ó, 1 centímetro, desde esse comecinho até aqui, aonde vai ficar a minha costura. Feito isso, costurando aqui na diagonal, eu vou puxar o meu tecido para cima. Deixa eu puxar ele aqui, que ele é bem grandinho. Puxo ele para cima, alinho ele, já vai estar costurado. Aqui tem que ficar bem retinho, ó. Deixa aqui bem retinho. Aqui vai estar costurado. E depois eu vou puxar ele para trás. Puxar ele para trás, ó. Costurei, puxei ele para trás. Arruma certinho, alinha para ficar aqui, ó, barrinha com barrinha, e puxo ele para trás
e vou passar a costura aqui, vai ficar sem costurar, e vou passar mais 1 centímetro aqui do outro lado. Vamos lá pra máquina? Alinha direito com avesso, começa na pontinha do tecido, mede um pé de máquina, deixa 1 centímetro sem costurar e vamos lá, alinhando e costurando. Agora tá chegando aqui, ó, na pontinha, tá vendo? Então, eu vou deixar mais ou menos 1 centímetro sem costurar. Vamos lá. Ajeita. Dou um retrocesso. Corto a linha. Aí eu vou virar aqui nosso tecido e vou costurar 1 centímetro na diagonal, desde o começo aqui até eu ver que chegou perto da costura. Ó. Costurei, eu vou puxar pra cima o tecido. Puxei pra cima, ó, ficou assim. E vou voltar ele. Arruma, alinha, vê se tá pontinha com a pontinha aqui, ó. Vai nos alinhando e costurando. Inicia pelo meio. Deixa o cantinho sem costurar, como eu falei. Vai ajeitando o tecido e vai costurando com o pé de máquina. Agora aqui nós vamos costurar até mais ou menos faltando 1 centímetro para chegar aqui na pontinha dele, tá? Ajeita. Tá faltando um pouco para chegar, tá vendo? Então nós vamos pegar, vamos dar o retrocesso e vamos cortar a linha. Agora nós vamos costurar o tecido na diagonal, abaixo o pezinho, e vamos passar uma costura. Ficou assim, ó. Tá vendo? Costurou e costurou assim. Agora eu tirei um pouquinho lá da máquina pra mostrar pra vocês como é. Trouxe a costura, faltando 1 centímetro, eu parei de costurar e passei uma costura aqui, na diagonal. Feito isso, vou trazer o meu tecido aqui, ó, até a costura. Certifica que aqui tá retinho, tá vendo? Ó. Certifica que aqui tá retinho e volto com ele para baixo, alinhando e deixando tudo certinho, ó. Ajeita aqui, ó, tá vendo? Pra ficar o mitrado perfeito, cantinho mitrado perfeito. Alinhou, eu vou passar uma costura aqui embaixo, tá vendo? E essa parte aqui não costura. Essa parte aqui nós vamos desvirar depois, tá? A única coisa que costurou é aqui, a marcação. Traz o tecido pra cima e depois volta ele pra baixo e passa uma costura aqui. Eu vou fazer isso nos 4 lados. Chegando aqui no final, eu costumo dobrar essa parte que eu deixei sem costurar no início. Jogo essa por cima, ó. Jogo essa por cima e venho com a costura. É só alinhar aqui e cortar o excesso.
Vejo mais ou menos onde que tá a emenda e corto o excesso. Agora nós vamos desvirar a nossa peça. O lado avesso vai ficar assim, com 1 centímetro que nós deixamos. E vamos arrumar aqui os cantinhos, né? Vai desvirando. Se você quiser ir desvirando e já alfinetando, ó, desvira e volta aqui. E já arruma o seu cantinho mitrado, ó. Esse cantinho já está alinhado, então nós já podemos alfinetá-lo, para ele já ficar pronto para a costura. Parece complicado, mas conforme você vai fazendo, ele vai se tornando mais fácil, você vai pegando mais prática. No início tudo é mesmo complicado, mas depois você vai se adaptando. Já vai alfinetando. Ó. Tá vendo, ó? Puxei aqui pra cima e depois eu volto. E ajeito aqui o meu cantinho. E ele vai ficar perfeito. Olha, aí é só costurar em volta. Cantinhos alinhados, agora nós vamos passar uma costura aqui, ó, pra prender, e eu vou voltar aqui pra vocês com o resultado. Uma coisa que eu esqueci de falar é que antes de costurar, de passar a costura aqui em volta, eu costumo passar o ferro nele, acertar bem os cantinhos, bem a costura, pra não ter erro depois. E agora eu vou vir com a costura aqui em cima. E ele fica bem assentado, não tem como errar. Quem quiser colocar mais alfinete pode colocar, mas vai ficar bem lindo o nosso canto mitrado. Agora nós vamos virando e costurando, passando uma costura bem devagar, virada da barrinha. Depois de costurar os lados, eu vou passar uma costura aqui, porque se você não quiser, não precisa, mas eu acho que fica mais bonitinho costurado, então eu vou costurar, passar meio pé de máquina, esse risquinho aqui da máquina, tá vendo? Esse primeiro risquinho, essa marcação, e eu venho e vou passando na costura. E assim ficou a nossa mantinha com canto mitrado. Olha que linda. Ótimo acabamento. E agora nós vamos para a bag. Para a nossa sacolinha bag, nós vamos usar o forro de algodão. Eu deixei ele de molho por 2 horas, deixei secando na sombra, porque ele costuma encolher. E agora eu cortei ele no tamanho 34 de largura por 38 de altura. O nosso tecido principal, que eu cortei no tamanho 34 de largura por 42 de altura. Para as alças, eu cortei 2 tecidos de algodão também, no tamanho 50 por 10. Aí eu dobrei ele ao meio, passei, encontrei o meio dele e fiz assim, ó, pra depois a gente fechar a alcinha dela, tá? E para fazer o detalhe, você pode fazer o detalhe com o viés já pronto, mas eu fiz com o viés de tricoline que eu mesma confeccionei. É tamanho 50 por 3 centímetros. 2 vezes, né? Para as 2 alças. Fiz do mesmo jeito, encontrei o meio, depois levei as 2 pontas até o meio e passei dessa maneira. Agora, nós vamos primeiro fazer as alças lá na máquina. Agora tá assim, né? As 2 pontinhas ali se encontraram. Eu vou dobrar e passar uma costura aqui pra fechar a alça. E isso eu vou fazer nas 2 partes. A alça, posicionei o viés aqui no meio e vou passar uma costurinha de cada lado.
alcinhas costuradas, ela fica bem resistente. Eu vou pegar o meu tecido principal, vou achar o meio dele, dobro os dois tecidos, né? Pra eu posicionar a minha alcinha. Achei o meio do tecido, agora eu vou medir 5 centímetros. E vou fazer um risquinho aqui. E 5 centímetros aqui também, nas 4 partes, né? Vou posicionar a minha alcinha. Abro ele e vou posicionar a minha alcinha. Ó, prendi a alcinha e agora eu vou passar uma costurinha. Costurei a minha alça. Costurei também a minha etiqueta. Agora, nós vamos pegar o forro e vamos juntar aqui. Passar uma costura aqui em cima. Quem quiser pode alfinetar, tá? Essa costura que eu vou passar agora é de 1 centímetro. Junta direito com direito, posiciona as alcinhas. Ó, vou passar uma costura aqui. Agora, nós vamos passar a costura de 1 centímetro. Agora que eu passei a costura, eu vou abrir a minha peça. Ela ficou assim. A alcinha eu vou jogar aqui pro lado do tecido. E vou passar meio centímetro aqui para rebater o forro. Então, eu vou passar aqui no forro, tá? E assim eu vou fazer com as duas partes. Posiciona, mede um pezinho de máquina e costura. Agora que passamos a costura aqui, nós vamos montar a sacola. Abre o tecido, abre dos dois lados, deixa a alça assim, a outra também. Vamos juntar aqui as duas partes, bem certinho. A alça para esse lado aqui, tá? E vamos passar uma costura. Primeiro aqui, ó. Certifica de que tá certinho aqui, ó, se encontrando as duas partes. Que isso é o mais importante. E aqui também desse lado, ó. Encontra bem certinho. E nós vamos passar primeiro uma costurinha aqui, dos dois ladinhos, pra ele ficar bem juntinho e não dar diferença na sacola. E depois uma costura em volta de toda a sacola, deixando o fundo do forro um espacinho que caiba a sua mão para desvirar a peça. Posicionado aqui na emenda da sacola, nós vamos passar 1 centímetro, um pé de máquina, tá? Desse lado, dá um retrocesso e agora do outro lado. Agora, nós vamos costurar em volta de toda a sacola, deixando um espaço de uma mão, para passar sua mão aqui na parte de baixo da sacola. Vamos cortar aqui o fundinho para ficar melhor, né? E vamos desvirar a peça. Peça desvirada, nós vamos passar uma costura aqui, ó, para fechar essa abertura. Então, para não ficar emenda, ficar tudo perfeito, nós vamos passar uma costura de meio centímetro aqui, ó, e fechar esse fundo. Agora que eu já fechei aqui, passei essa costura, fechando todos os lados, nós vamos colocar o forro para dentro. E se vocês se lembram, no início, nós fizemos o forro um pouco menor, para deixar uma margem aqui, assim, tá vendo? Então, nós vamos pegar e juntar o fundo da sacola
com o fundo do forro. Vai ajeitando, encaixando. Encaixa para ficar bem perfeito. Como vocês podem ver, vou mostrar como ficou por dentro, ó. O forro fica um pouquinho mais para baixo. E agora nós vamos alinhar essa sacola lá no ferro. E depois costurar, passar uma costura aqui pro lado de fora, para ela ficar bem certinha e não ficar desvirando, né? E dar o acabamento também na nossa peça. Olha que gracinha. Que mãe que não gostaria de receber um presente, um mimo desse, com o cobertor combinando. Ó, sacolinha engomada. Agora nós vamos passar uma costura aqui para fixar melhor essa alcinha. Agora eu vou medir um pé de máquina e passar a costura aqui em volta, fixando a alça dela. Olha que gracinha. Agora nós vamos colocar o botão. Você pode colocar botão, você pode colocar o velcro, você pode fazer ela com zíper, você pode deixar ela somente abertinha. Vou colocar o botão Rita aqui para dar o fechamento na nossa sacolinha bag. Sacolinha finalizada. Nós vamos achar o meio aqui, centralizar e vamos colocar o nosso botão Rita. Eu centralizo aqui, acho o meio da sacola, venho com o meu furadorzinho e vou furar, ó, as duas partes. Furei, ó. Aí eu vou pegar o meu botãozinho, coloco aqui e coloco esse outro. Ó. E vou apertar com o meu alicate. Se eu não me engano, eu acho que eu comprei esse alicate no Magazine Luiza. Foi pela internet. Mas no Shopee tem, no Mercado Livre tem. E é muito bom esses botõezinhos, porque não machuca o bebê, não tem perigo. Só que sempre que você colocar ele, você testa depois, pra ver se tá fechando, se não vai soltar. Ó, coloquei o primeiro, tá vendo? Padronizei, porque antes eu usava colorido, mas agora eu gosto mais do neutro, então eu compro sempre o branco. Agora esse aqui eu vou colocar desse lado, do lado da frente, né? Que vai aparecer esse botãozinho. E aqui pra fechar. Colocou, posicionou, aperta. Prende bem ele, tá? Pra depois não soltar. Vamos conferir para ver se tá fechando. E aí, ficou assim, olha, que lindeza, o detalhe da alça, forrada. Agora nós vamos colocar o nosso cobertorzinho dentro. Esse cobertorzinho, ele pode ser personalizado e vai ficar super lindo. Para a mamãe que tem seu bebê, que gosta de levar aquele cobertorzinho na creche, andar com o cobertorzinho. Olha que lindo que ficou a nossa sacolinha. E aí, vocês gostaram? E você que gostou do nosso vídeo de hoje, já deixa seu like, ativa o sininho para estar recebendo as notificações. Segue nosso Instagram, @FabiAtelier, e deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa sacolinha bag mais a mantinha. E eu te garanto, esse kit sacolinha bag mais mantinha vai ser sucesso de vendas aí no seu ateliê. Um grande beijo e até o próximo vídeo.